Educando seu bolso. Olá, eu sou Everton Veloso, aqui do Educando Seu Bolso. Antes de começar o podcast, nós temos uma novidade para você. Nós lançamos a Escola Educando Seu Bolso, com cursos online sobre finanças pessoais. O primeiro curso se chama Jornada para o Equilíbrio Financeiro. Nele você vai aprender sobre orçamento pessoal, consumo consciente, crédito e dívidas e investimentos. E vai dar um passo importante rumo ao tão sonhado equilíbrio financeiro. E eu quero também te convidar para o lançamento oficial do curso. Eu e o Frederico Torres, aqui do Educando Seu Bolso, vamos fazer um webinar discutindo o cenário da educação financeira no Brasil e apresentando o curso, retirando todas as dúvidas. Será no dia 26 de outubro, às 19 horas. Faça sua inscrição acessando educandoseubolso.blog.br/cursos. Está imperdível. E agora sim, fique com o nosso podcast. Vamos falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred! Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte da Inconfidência. Um prazer estar de volta. Pois é, saudade de você, viu? Como é que tá enfrentando essa quarentena, Fred? Trabalhando de casa? Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos nos adaptando direitinho, com saúde. E isso é o melhor, mais importante de tudo. Fred, olha só, a pandemia de Covid-19, ela chegou e mostrou para muita gente a importância que é ter um fundo de reserva. Aquilo que a gente comenta sempre aqui no Em Boa Companhia, né? Você sempre falava da importância que é ter um dinheirinho guardado. E a pandemia pegou muita gente, né, como se diz, né, despreparado. Vamos falar da importância? Quanto que deve ser essa reserva, Fred? Essa é a famosa reserva de emergência, né, Pedro? Que a gente falou diversas vezes aí, aquele dinheiro separado numa aplicação financeira de liquidez imediata. O que quer dizer isso, né? Onde é possível resgatar isso automaticamente, sem perda de valor, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre onde essa reserva deve estar mais adiante, mas as estimativas que a gente tinha antes da pandemia para essa reserva de emergência variavam entre, no mínimo, 3 meses para funcionários públicos, né, que tem menos chance de perder o emprego, de ter uma perda de renda, até chegando a quase 12 meses, muita gente achava exagerado, mas a pandemia está nos mostrando agora que não há esse exagero que alguns pensavam. Para quem esses 12 meses? Para as pessoas com mais instabilidade de renda, para aqueles com maior risco de perda de emprego ou para empreendedores cuja receita pode variar mais. Tá? E agora a gente está passando aí já pelo 6º mês de pandemia, o que demonstra, que esse volume de dinheiro separado não era excessivo, né? A gente está vendo que tem muita gente que realmente perdeu o emprego, está incapacitado de empreender, de exercer a sua atividade já por 6 meses. E se não fosse o benefício emergencial, estaria realmente em maus bocados. Uhum. O auxílio emergencial, ele veio, né, para fornecer para essas pessoas R$600. Muitos falam que é muito pouco. O governo também, né, tenta fazer ali, né, o equilíbrio das contas, porque afinal de contas muita gente, são até aqueles chamados de invisíveis, né, Fred? Pediram o auxílio emergencial. Esse dinheiro, qual que é a melhor maneira dele ser utilizado? É para pagar a conta? É para não deixar os juros aumentarem? É para fazer as compras básicas, das necessidades básicas? Na sua opinião, como é que esse trabalhador que está vivendo com o auxílio emergencial, como é que ele tem que lidar com esse dinheiro? Pedro, tem várias questões relacionadas ao benefício emergencial, né? Tem aqueles que realmente o recebem em substituição completa às fontes de renda tradicionais e esses não têm muita escolha, né? Esses aí têm que prover para si e para suas famílias, né? Tem que proporcionar a subsistência do seu núcleo familiar. E aí a hierarquia de necessidades básicas em primeiro lugar, obviamente, né? Você está aí alimentação e o que der para esperar empurra-se para frente. E aí vale dizer o seguinte, tanto bancos quanto financeiras, quanto até algumas concessionárias de serviços públicos, conhecedores da situação crítica econômica, né, pela qual muitas famílias passam, fizeram um adiamento dessas obrigações. Existem diversos planos de renegociação de dívida ou de postergação do pagamento de parcelas de financiamentos por diversos bancos, né? Houve inclusive um incentivo por parte do Banco Central para que esses bancos pudessem adiar o pagamento dessas dívidas sem ter alguma
penalidade financeira. Então, essas pessoas que estão realmente equilibrando pratos aí tiveram a possibilidade de deixar de pagar uma parcela de um financiamento de carro, de um consórcio, ou mesmo uma parcela de um crédito consignado, de uma dívida que eles tinham com uma instituição financeira. Tá? Então, no caso das concessionárias de energia elétrica, água e até mesmo telefone, não todas, mas algumas, está se concedendo um período também de carência no pagamento, e eu acho que isso é um esforço, vamos dizer assim, coletivo para que as pessoas tenham um mínimo de interferência nas suas rotinas, tá? Então, eu acho que esse é o caso mais típico, mais padrão, caso base. Há também aqueles que não tiveram tanta perda de renda assim. Temos que o benefício emergencial que veio para um ente da família que já não recebia nada, um filho, por exemplo, que estava estudando e que passou a receber. Nesse caso, né, onde não houve uma quebra de receita tão grande, aí pode-se entrar nessa consideração que você fez. Olha, não deixo de pagar as minhas prestações, por exemplo, de um empréstimo. Afinal de contas, toda vez que a gente empurra alguma coisa para frente, no fundo a gente vai pagar um pouquinho mais lá na frente, né? Os juros continuam incorrendo durante esse adiamento. Ok? Tá certo. Fred, outra coisa que a gente acompanhou no noticiário nesses últimos meses é a disparada do dólar, né? Batendo aí R$5 e tanto, quase R$6. E aí, de que maneira que isso impacta na nossa vida? Porque, por exemplo, agora com essa alta do preço do arroz, eu ouvi dizer que o produtor prefere exportar, é mais lucrativo para ele, e aí falta arroz no mercado, em consequência o preço sobe. Para aquela pessoa que está vivendo com esse auxílio, tendo que fazer compra, o arroz, né, custando aí em alguns estados mais de R$40, tudo isso é por causa do dólar? É um dos principais fatores, Pedro. Na verdade, o dólar, nos últimos 12 meses, ele registra uma valorização, né, o que significa o real se desvalorizou nos últimos 12 meses em quase 40%. Como é que isso acontece? Esses preços são cotados internacionalmente, soja, trigo e até mesmo o arroz, né, tem uma referência de preço internacional, feijão. Né, se fosse só o arroz que aumentou, estava fácil. Né? Aqui no Brasil, a cesta básica como um todo tem itens aí que tiveram um aumento aí de quase 28% nos últimos 12 meses, que é 10 vezes mais do que a inflação. Mas então, voltando no funcionamento disso, o produtor, ele tem a possibilidade de vender para quem paga mais, né? Então, olha, se lá fora estão pagando mais, eu vou vender lá para fora. Ou então eu vou fazer com que os preços aqui dentro se equilibrem, os preços em reais reflitam o que o mercado externo, ou os preços em dólares, estão dizendo. E aí, isso aconteceu, como eu falei, em diversos produtos da cesta básica, arroz, feijão, farinha de trigo, óleo de soja e outros mais. E isso está impactando muito a inflação de alimentos, que é uma inflação que atinge muito, especialmente a camada de renda social de renda mais baixa, que é onde o grupo de gastos alimentos tem o maior peso dentro do orçamento. Tá? Então, a primeira explicação é essa. A segunda explicação é que, obviamente, esse desejo de aumentar os preços por parte dos produtores e fornecedores de arroz, etc., ele encontrou demanda interna. Nesse caso, o benefício emergencial, por exemplo, ele chegou a injetar na economia brasileira quase 50 bi de reais a mais por mês entre março e agosto. Então, esse dinheiro foi especialmente para as camadas mais pobres, obviamente, né, para reduzir o sofrimento, mas é uma camada que gasta mais recurso no supermercado, na venda, em alimento. Por outro lado, então, a gente tem uma substituição também, né? Tem várias coisas. A economia é uma coisa meio dominó, né? Uma coisa bate na outra. Tem uma substituição dos gastos com restaurante, né? E no aumento da alimentação dentro de casa. Tá? Então, quando a gente foca assim, o arroz aumentou 20%, realmente parece uma calamidade. Mas se você pensar que você deixou de gastar o dinheiro no restaurante, no comida aquilo, ou mesmo no barzinho, etc., no tira-gosto, você vê que o que você deixou de gastar em alimentação fora de casa é muito grande também. Então, pode ser que se compensem essas duas alterações, ou até mesmo que pagando mais caro pelo arroz e pelo feijão, ainda assim você gaste menos hoje do que
gastava há 6 meses atrás. Aqui no Educando Seu Bolso a gente tem relatos de várias famílias e pessoas que estão nos contando que conseguem economizar mais hoje do que conseguiam há 6 meses atrás. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, tem um pouco do psicológico, né? A gente sabe por experiência também que as pessoas costumam prestar mais atenção a aumento de preço de alimentos do que as reduções. As pessoas costumam prestar mais atenção a variações de preço no supermercado do que noutros itens que compõem a inflação, né? Por exemplo, o valor da mensalidade escolar caiu, além da redução do gasto da alimentação fora de casa. Você tem uma série de outras passagens que a pessoa deixa de gastar ou está gastando menos, né? Então, acho que não é desesperar. A tendência é que nos próximos meses essas coisas se regulem, seja por aumento de oferta, seja por uma acomodação, mas a dica que fica aqui acho que não podemos desesperar. A gente tem que ter aqui uma visão completa, né, do orçamento mais amplo para entender se esse aumento de 20% do arroz vai realmente desequilibrar o gasto familiar ou não. Gasta-se menos por um lado, gasta-se mais por outro, por exemplo, com mais gente em casa, né? Aí a conta de luz subiu porque é mais gente tomando banho, né? Aquela coisa toda, né, Fred? Tem que ter um equilíbrio aí, a gente espera que as coisas melhorem daqui para frente. Pra gente terminar, quem quiser fazer um investimento hoje, quais são as melhores opções, Fred? Essa pergunta é a pergunta de R$1 trilhão, Pedro. Está ficando cada vez mais difícil escolher investimentos no Brasil. O que, por um lado, é bom. O país, do ponto de vista do sistema financeiro, está amadurecendo. Nós estamos caindo daquelas taxas de juros altíssimas, né, para taxas baixas, né, Selic, estou falando especificamente, né. Ela caiu aí nos últimos anos de 14% para hoje é 2% ao ano. Então, o brasileiro está tendo que se acostumar essa nova realidade. Antigamente bastava você deixar o dinheiro num CDB do banco de resgate automático, né, e ele rendia ali 90% desses 14% que eu te falei, né, 12%, 13% ao ano, 1% ao mês, o famoso 1% ao mês que o brasileiro se acostumou, né, estabeleceu como referencial. E hoje em dia você tem essas mesmas aplicações, né, rendendo 0,2%, ou seja, 1/5 do que rendia, né, ou até menos. Então, a primeira coisa que o brasileiro vai ter que se acostumar é de baixar esse sarrafo, né? Para conseguir aquela rentabilidade que se tinha lá atrás, vai ser necessário fazer um para casa, assumir um pouco mais de risco, entender melhor que tipo de aplicação está fazendo, né? A diferença entre aplicar num fundo de renda fixa ou num fundo de renda fixa de crédito privado, né? Muita gente achava que era a mesma coisa. Durante a crise também tivemos perdas de valor em aplicações em fundos de investimento que as pessoas achavam que não tinham risco. Recebemos diversos contatos aqui. Puxa vida, meu fundo de renda fixa aqui perdeu, a cota desvalorizou, mas isso pode? Esse negócio não é sem risco? Aí as pessoas, a gente foi explicar, olha, tem risco aí, tem risco em todo lugar. Então, esse é um alerta que fica para o ouvinte aí da Inconfidência. Agora, tendo dito isso, fica também um outro alerta. Tem um canto da sereia aí de bolsa de valores, de fundos de ações, de fundos imobiliários, até de coisas mais arriscadas, né, de criptoativos, né, que sejam essas moedas digitais e outras, investimentos. Agora vai ter uma febre de lançamento de ações na Bolsa, né, várias empresas vão abrir seus capitais. Voltamos lá em 2007, né, 13 anos atrás, um ano antes da crise econômico-financeira internacional de 2008, havia um frenesi danado na Bolsa de Valores. E as pessoas físicas, muitas vezes despreparadas, estão entrando na Bolsa de Valores assim, a rodo. A gente vai bater agora quase 3 milhões de pessoas inscritas na Bolsa, CPFs, né, um aumento fortíssimo no último ano. Por quê? Empurradas por essa baixa taxa de juros, a Selic, né, e tentando rentabilizar um pouco mais o seu dinheiro. O problema é que essa rentabilização está vindo às custas de assunção de riscos que as pessoas não compreendem devidamente. Então, a minha dica, né, para investimentos nesse momento é que a pessoa faça o investimento que ela compreende, que ela faça um investimento que ela
sabe como é que funciona, que ela sabe que tem risco, o tamanho do risco, né? Se ela decidir, por exemplo, ir para a Bolsa de Valores, que ela saiba em que fundo está aplicando, quem é o gestor, que ela conheça, se ela quiser ir comprar ações diretamente, que ela conheça a empresa que ela está comprando, que ela não se fie apenas em dicas. Tem muita gente usando Twitter, né, redes sociais para poder participar de grupos e pegar dicas de como é que ganhe não sei quanto, fique milionário da noite para o dia. Muito cuidado com esse tipo de promessa. Bacana demais, Fred. Olha, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Em Boa Companhia. Outras informações, acesse educandoseubolso.blog.br. Muito obrigado e fica bem aí, você e sua família. Um abraço, Pedro. Obrigado pelo convite e desejo muita saúde também ao ouvinte da Inconfidência. Estamos à disposição. Valeu, Fred. Bom dia. Um abraço. Tchau.